Olá! Hoje a gente vai analisar uns trechos bem legais de O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. O livro explora como a nossa mente, pode acabar criando sofrimento e, quem sabe, como encontrar um pouco mais de paz, uma vida mais plena. Isso. Nossa missão aqui é tentar destilar as ideias principais sobre essa coisa de viver no presente. Uma tarefa e tanto, né? Mas essencial. Com certeza. A ideia central que, salta logo de cara é que muitos de nós não estamos realmente vivendo no agora. Parece estranho dizer isso, né? Mas é o ponto dele. Total. Parece que a gente passa a maior parte do tempo, perdido em pensamentos. Sobre o passado, ou então sobre o futuro. E isso, segundo ele, desconecta a gente da vida, gera infelicidade. O livro até começa com uma metáfora forte, Aquele mendigo sentado num baú de ouro por anos, sem nem saber. Sim, é poderosa essa imagem. Representa bem como a gente busca soluções fora, Enquanto a riqueza de verdade, a paz do ser já estaria dentro. Acessível. Só agora. Exato. E o texto vai fundo nisso. Argumenta que o maior obstáculo para essa tal iluminação, que ele define basicamente como o fim do sofrimento que a gente mesmo cria, sabe? E a conexão com o ser, nossa essência, é a nossa identificação total com a mente. Esse barulho mental constante, o pensador compulsivo. Aquela vozinha, Essa mesma. Ela cria um falso eu, o ego. E esse ego vive de passado e futuro. Por isso gera tanto medo, tanta ansiedade. Nossa, e tem aquela citação de Descartes, Penso, logo existo. O Tolle meio que vira isso do avesso. Exatamente. Ele contrapõe dizendo que a liberdade de verdade começa quando a gente percebe que não somos o pensador, que somos a consciência por trás dele. Fio gigantesco, Como é que alguém começa a se desidentificar dessa voz que parece ser a gente mesma? Qual o caminho prático? Então, o ponto de partida que ele sugere é observar o pensador. Observar. Simplesmente ouvir essa voz na cabeça, sem julgar, sem criticar, como se fosse um ruído de fundo. Atuar como uma testemunha silenciosa. O texto diz que só esse ato de observar, por si só, já cria uma distância, um espaço. E nesse espaço emerge uma consciência que está além do pensamento. Entendi. É aí que estaria a criatividade de verdade, a paz, a alegria genuína. É como achar o botão de desligar da mente que usa a gente em vez do contrário. Entendi. Observar os pensamentos. E imagino que isso não se limita só aos pensamentos, O livro fala bastante de emoções também. Exatamente. A prática se estende para as emoções, que são descritas quase como a reação do corpo à mente, sabe? Aos padrões de pensamento. Como assim? A sugestão é sentir as emoções direto no corpo. Aquele aperto no estômago, a tensão nos ombros. Sentir ali fisicamente, sem ser varrido por elas. E, principalmente, sem ficar construindo uma história mental em cima daquilo. Ah, tá. Evitar o porquê eu tô sentindo isso é culpa de fulano. Isso, exatamente. Sentir a energia da emoção. Isso ajuda a trazer padrões inconscientes para a luz da consciência e quebrar o ciclo da negatividade, porque raiva, medo, ansiedade, segundo o texto, são superalimentados pela nossa identificação com pensamentos sobre o que foi ou o que poderia ser. Faz sentido. E aqui entra um conceito que parece chave na obra toda. A diferença entre dois tipos de tempo. Sim, fundamental. O tempo do relógio e o tempo psicológico. Explica um pouco melhor. O tempo do relógio é o funcional, que a gente usa para marcar compromisso, para cozinhar, organizar o dia. Útil, necessário. Tranquilo. Certo. Já o tempo psicológico é essa compulsão da mente, de viver remoendo o passado ou então projetando ansiosamente o futuro. O ego. O falso eu. Isso. Essa identidade baseada na mente. Ele adora o tempo psicológico, porque o agora, o presente, parece meio vazio ou até ameaçador para ele. Mas o argumento central do livro é inescapável, Qual? Nada, absolutamente nada, jamais aconteceu ou vai acontecer fora do agora. O passado é só memória, agora. O futuro é só projeção, agora. A nossa vida inteira se desenrola, sempre, invariavelmente, neste exato momento. Nossa,
É forte isso. E é esse agora, então, que seria a porta de entrada para algo mais profundo, além da mente. Precisamente. O agora é descrito como o portal para o ser, para essa dimensão de consciência que está além da mente pensante. E a resistência ao momento presente, sabe? Querer que ele fosse diferente, lutar contra o que é. Isso é visto como a raiz de toda negatividade, de todo o sofrimento. Culpa, ressentimento, excesso de passado, ansiedade, estresse, medo, excesso de futuro. E qual a saída? A prática-chave aí é a entrega, ou rendição. Mas atenção, é crucial entender, isso não é passividade, não é desistir. Certo. É o fim da resistência interna ao que já é aceitar o fluxo da vida neste momento. Lembra daquela parábola da casa? Construir na rocha, que é a presença no agora, versus construir na areia, que seria a identificação com a mente e o tempo psicológico. Lembro. Exato. E além dessa observação e da entrega, o livro dá mais uma ferramenta prática, né? Focar no corpo interior. O que significa isso? É basicamente direcionar a atenção para a sensação sutil de vida dentro do corpo. Tipo, Sentir a energia que anima as mãos, os pés, o peito, mesmo quando se está parado. É sentir a vida que existe por baixo da situação de vida, das circunstâncias externas. interessante. Essa prática, segundo o autor, funciona como uma âncora muito poderosa no agora. Fortalece a presença. Ele até sugere que isso pode fortalecer o sistema imunológico e talvez até retardar o envelhecimento físico, por nos reconectar com a inteligência do corpo. Uau! E como toda essa presença impactaria os relacionamentos? Porque, né, relacionamentos são um campo minado às vezes. Totalmente. O impacto seria transformador, segundo a visão dele. A presença deslocaria os relacionamentos daquela esfera do ego, sabe? Com apego, controle, aquele ciclo de amor e ódio, Sei bem. por uma conexão mais autêntica, baseada no reconhecimento do ser no outro. O amor real, nesse contexto, não seria uma emoção que vai e vem. Seria um estado de conexão que surge dessa profundidade, além da forma física ou psicológica da pessoa. Então, seria aceitar o outro e a si mesma, no momento, sem o filtro do julgamento mental. Isso. Criaria o espaço para esse tipo de conexão mais verdadeira florescer. Tá, então, pra gente amarrar as ideias centrais que a gente pensou aqui. O sofrimento, muitas vezes, parece brotar da nossa identificação exagerada com a mente pensante e com essa ilusão do tempo psicológico. Exato. E a chave para uma vida com mais paz, mais significado, estaria em cultivar a presença, no agora. Perfeito. Acessar o agora, seja observando a mente e as emoções, seja se conectando com a energia do corpo interior. E, fundamentalmente, pela entrega ao momento presente. Nessa entrega dissolve a negatividade que a gente acumula e nos abre para o ser, para a nossa natureza essencial, que está além da forma e do pensamento. É um convite constante, né? Para parar de procurar salvação ou felicidade lá no futuro. E reconhecer que a única porta de acesso para a vida real é este exato momento. Exatamente este momento. Fica aqui então uma provocação para a gente pensar, inspirada nisso tudo. E se a maioria dos nossos ditos problemas só existisse de fato porque a nossa mente fica projetando eles, no passado ou no futuro, o que sobraria do problema se a gente conseguisse encarar só o desafio do agora, sabe? Com os recursos que a gente tem agora, sem aquele peso esmagador do tempo psicológico. Uma ótima reflexão para levar daqui. O que realmente é o problema, aqui e agora.